Eu sou a Alessandra, sou especialista em educação especial e eu sou mãe do menino autista, do Gabriel. Ele tem 8 anos e ele tem autismo nível 2 de suporte. Eu sou a criadora do canal do YouTube Autismo Cicatrizes do Amor. Eu quero convidar você a participar e se inscrever no meu canal. Eu também sou autora do livro Cicatrizes do Amor. Esse livro eu criei com a parceria da Adai, que ela fez um evento com as mães atípicas na escola. E esse tema de Cicatrizes do Amor tocou muito meu coração. E hoje a gente tem esse projeto junto com as mães atípicas. E também a gente faz palestras sobre o autismo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o autismo e saber lidar com cada situação. Por que é tão importante a gente falar sobre autismo hoje? Você sabia que no ano de 2000, uma a cada 150 crianças tinha uma autista? Hoje, a gente tem uma criança autista a cada 36 crianças. Então, vocês podem ter filhos, netos, sobrinhos, ou vir a conhecer uma pessoa autista. Por isso que esse tema hoje é tão importante a gente falar sobre. E hoje a gente vai tratar sobre crises no autismo. Eu imagino vocês tendo que lidar com uma crise dentro de um ônibus com uma criança autista. Não é nada fácil. Para manter a calma e as outras crianças também ao redor não se assustarem. Então vocês têm que saber as técnicas de como agir no momento de crise. E isso a gente está fazendo aqui hoje. O motivo da crise do autismo foi o motivo que me levou a estar aqui hoje. Meu filho teve uma crise na escola, o Gabriel. Ele tinha aproximadamente 4 anos de idade. E me chamaram para ir buscar ele mais cedo na escola. Quando eu cheguei, o Gabriel já tinha passado um pouco a crise dele, já não estava mais chorando, já tinha se acalmado. Só que ele estava no final da salinha com 4 carteiras ao redor dele, impedindo ele de chegar perto das outras crianças. E aquela cena cortou meu coração. Você vê o seu filho sendo excluído, maltratado, não sabiam lidar com uma criança autista. Isso tocou meu coração. Eu era bancária, gerente há muitos anos, e eu abandonei minha carreira para poder aprender pedagogia, educação especial e me especializar em autismo, para poder ajudar meu filho e estar passando para vocês sobre o autismo, porque para que outras crianças não passem pelo que meu filho passou, porque vocês saibam exatamente o que fazer no momento de crise. Eu quero mostrar um videozinho para vocês agora de um adolescente, um jovem autista em crise, para que vocês venham entender o que nós passamos em casa. Porque vocês ficam, às vezes, na escola 4 horas no dia com a criança, e nós pais a gente fica o dia inteiro. Às vezes o pessoal do ônibus fica ali 1 hora, né, até o trajeto, e nós que ficamos o dia todo. E vocês também têm que saber como agir no momento de crise. Eu quero que vocês se coloquem no lugar desse pai. Quero que vocês se imaginem que é vocês ali naquele momento. Ai, ai. Oi. You're hurting Daddy. Hi. Really? Então esse vídeo é muito triste, sabe? Porque a gente passa muitas vezes para conter uma crise no nosso filho. A gente vê ele sofrendo
E a gente, muitas vezes que eu não sabia o que fazer, eu abraçava meu filho e chorava junto. Você não sabe como agir. E eu me dediquei a estudar para poder saber o que fazer. E hoje nós vamos aprender o que nós podemos fazer para acalmar o autista em momento de crise. Então vocês vão sair daqui exatamente sabendo como agir. Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas. Se alguém quiser compartilhar alguma situação que passou ou fazer perguntas de dúvidas, eu vou liberar um tempinho para vocês ficarem à vontade, tá bom? Os sinais de autismo, por que é tão importante a gente saber? Porque através dos sinais é que a gente vai procurar ajuda. Então, os sinais de autismo eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque um desses sinais, se tem alguém que vocês conheçam que tem esses sinais, procure ajuda, tá bom? Eu descobri o autismo do meu filho quando ele tinha 1 ano e 4 meses. Ele já ia para a escolinha porque eu trabalhava. Então, na salinha dele, todas as crianças com 1 aninho já andavam e falavam. E o meu filho não falava e não andava. E a professora nos chamou. A gente imaginou que era um atrasinho, mas não era, era o autismo que estava atrapalhando o desenvolvimento dele. Ele ficava assim, ó, debaixo da carteira, isolado das outras crianças, brincando sozinho. Ele não gostava de brincar com as outras crianças. Ele, quando pegava o carrinho para brincar, ele não brincava certinho assim com o carrinho. Ele ficava rodando a rodinha do carrinho e ficava olhando. Ele gostava de enfileirar os brinquedos. Então, são alguns sinaizinhos já desde bebê que a criança autista tem. O Gabriel também ficava na hélice do ventilador rodando, olhando aquela cena. São sinais de autismo, que eles não têm uma brincadeira igual as outras crianças, é diferente. Então, olhem com crítica. Filhos, netos, sobrinhos, se tem um desses comportamentos. Daí a professora nos chamou na escola. A gente procurou ajuda. Vimos uma reportagem na Record sobre autismo. E de todos os sinais, o meu filho tinha quase todos. E foi aí que a gente pediu ajuda. Se a gente não soubesse os sinais de autismo, talvez o meu filho não teria sido acompanhado desde pequeno. Então, até os 4 anos de idade, o Gabriel não falava nada. Ele só gritava e chorava. E mesmo com as terapias, né? Todo dia fazendo terapia, né? Era a semana inteira de terapias. E às vezes de 2 até 4 vezes no dia. Para poder estimular, porque no momento que a criança tem de 0 a 6 anos, eles são umas esponjinhas, eles aprendem muito mais rápido. Por isso que é tão importante você já perceber algum sinal diferente quando a criança é pequenininha, porque é mais fácil corrigir. Então hoje meu filho fala, consegue se expressar, porque ele teve muito acompanhamento, senão talvez hoje ele não seria uma criança verbal. No ônibus, vocês podem perceber, às vezes as crianças maiores, eles têm alguns sinais. Normalmente a criança autista chacoalha as mãos, eles têm algumas estereotipias diferentes. Outra, andar na pontinha dos pés. O Gabriel, ele não conseguia pisar no chão assim, ele andava com a pontinha dos pés, desde criança. Movimento corporal, de frente para trás. Então, se a criança fica se balançando, prestem atenção. Andar de um lado para o outro. O Gabriel até hoje ele fica para se regular, ele fica andando de um lado para o outro. Balançar as pernas, repetir sons, pulos e gritos. Normalmente a criança autista, ela tem esses sinais. Se vocês identificaram algum sinal de alguma criança que vocês conheçam, procure ajuda o quanto antes, porque quanto mais terapia ela tiver, mais ela vai ajudar no desenvolvimento da criança. As crises, elas podem se manifestar como raiva, choro, agressividade e autoagressão. Então, vocês podem estar presenciando um desses sinais de crise, de manifestação de crise. Agora, eu quero deixar aberto para vocês, se alguém tem alguma dúvida, se alguém passou por alguma experiência e quer compartilhar, esse é o momento, fique à vontade. O aluno que eu transporto, quando a mãe o coloca dentro da van, muitas vezes ele anda chorando, tá? Porque quando eu pego ele com esse aluno, a mãe está conversando com ele e daí ele acaba entrando chorando. E ele começa a gritar. Ele
ele chora. Aí eu consigo colocar ele para dentro, eu coloco ele sentado e eu sento do lado dele, porque até então, né, eu já estou com menos alunos dentro do transporte e os outros estão no cinto de segurança. Aí eu sento do lado dele, eu começo a conversar com ele, eu abraço ele. Eu sinto vontade de chorar junto com ele. Aí eu me faço de forte e eu abraço ele, começo a conversar com ele e ele se acalma. Mas depois de momentos, ele só entra chorando, gritando, às vezes ele se esperneia, eu seguro a perninha dele, converso com ele e levo ele até a escola. Daí chega lá na escola, ele não quer que ninguém leve ele na sala de aula, aí sou eu. Pego ele, levo na sala de aula, coloco ele na mesinha dele sentadinho, falo, depois eu te venho buscar você. Aí eu sempre levo a massinha dele que a mãe manda na bolsinha dele, e daí eu guardo na minha mochila, para ele não ficar com a massinha na sala de aula, eu guardo na minha mochila, depois eu te venho ficar com você. Aí depois, muitas vezes, eu chego na escola, ele não quer que ninguém toque nele. Aí eles falam, só você pode pegar ele. Aí eu entro, eu pego o aluno, eu abraço o aluno, eu chego, aí a gente faz um gesto, né? Que eu tô chegando, ele faz assim com a mão, né? Aí eu também tô chegando e faço assim com a mão pra ele. Aí ele vem, ele me abraça, vamos pra casa. Aí eu vejo assim, diante de tudo isso, de todos esses meses, é o avanço desse aluno. De estar falando. E você está de parabéns. Ele está se comunicando comigo. Porque é esse o caminho. Sabe, ele está se comunicando comigo. Ele usava fraldas, ele não está usando mais. Ele não está usando mais. Aí eu chego lá e ele diz, vamos buscar todo mundo? Então, vamos buscar. Ele começa, vamos buscar Esther? Que daí eu interajo com ele, com os alunos. E trazendo inclusão. Sim, eu digo para eles, vamos buscar Esther, vamos buscar Diana. Vou falando o nome dos alunos, então vai repetindo o nome dos alunos. Eu queria ter alguém como você. Vai repetindo. Para poder que mais pessoas sejam como você. Para acolher. Porque é difícil encontrar pessoas como você hoje. E eu falo assim, vamos dar tchau pro aluno. Todos eles dão tchau, sabe? Para incluir ele junto com os demais. Coisa linda. Mas é isso, ele chora, ele grita, ele diz, não, eu acalmo, eu abraço. Ele chora, ele grita, ele se esperneia, né? Esses são algumas das manifestações que ele tem. Parabéns, parabéns. Uma salva de palmas, gente. Eu não vou começar. Mais alguém passou por alguma situação e quer compartilhar? Então, eu tenho um sobrinho, que ele é autista, e muitas vezes é difícil lidar com preconceito. Porque assim, por mais que, né, que anda naquela correntinha, com o crachazinho, diagnosticando que ele tem autismo, normalmente os pais, eles sempre falam que até no meio da família é muito difícil conviver, porque se está, por exemplo, no domingo vai ter uma festa, né, um momento assim de confraternização em família, muitas vezes os pais, a família, eles evitam estar muito tempo, sabe? Chega naquele momento ali, mas já sai, porque às vezes, muitas vezes dentro da própria família, eles não conseguem compreender. No caso do meu sobrinho, a própria mãe da moça que tem o filho, ela sofre com a mãe, porque a mãe não compreende muito, não aceita. E da própria família ela tem uma irmã, e a criança também tem os mesmos sinais, os mesmos sintomas. A criança não consegue se comunicar, para falar ela não consegue falar, como as demais outras crianças na fase que ele está. E só que os pais não aceitam. Os pais acham que não tem nada. Muitas vezes o professor, a escola, né, junto aquela união, tenta conversar com os pais, mas muitas vezes os pais não conseguem aceitar esse processo. Que a criança, ela é autista, mas não é porque ela é autista, né,
que ela vai ser excluída da sociedade. A gente vai incluir ela exatamente nisso, né? Para ela se adaptar conforme a necessidade dela. E é difícil, porque daí a própria família sofre preconceitos. Não só, né? É dentro da própria casa. E atrasar, esse é um caso comum dos pais não aceitarem o autismo na criança. E atrasa ainda mais o desenvolvimento, porque como ela não tem nenhum tipo de acompanhamento, ela vai ter muito mais dificuldade na fase da adolescência, na fase adulta. Por isso é extremamente importante, se vocês perceberem um desses sinais, já indique, procura um neuro para estudar essa possibilidade, já alerte, porque quanto mais rápido iniciar as terapias, melhor vai ser a resposta e o desenvolvimento dessa criança. Obrigada por compartilhar. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Esses tempos atrás eu estava num comércio da cidade. Veio o autismo no meio da conversa. Nós conversando num grupo, e o próprio comerciante falou: isso aí é conversa para boi dormir. Tinha um sobrinho nosso lá em casa daqui, ia no meio das festas, bagunçava, queria quebrar tudo, e era griteira. Teve um dia que ele deu uma ideia pro pai dele, o pai dele pegou uma vara de marmelo, mas deu uma surra nesse cara, ele parou um pouco com isso aí. Acho que, tipo assim, o teu trabalho é fundamental nisso aí. Tirar isso da mente, acho que isso aí é mente de antepassado, não é até um filho normal mesmo da gente em casa, não que o autismo seja uma normal, não estou procurando bem a palavra. Não é uma agressão que você vai corrigir alguma coisa, mas tipo assim, criar o amor e criar a nossa mentalidade para poder agir bem nessa parte. Não com agressão, mas com amor, inclusão e poder abraçar essas crianças. Né? Sim. E a gente consegue identificar a diferença de uma birra de uma crise. Quando é uma birra, quando a criança está esperneando no chão, você vai lá e oferece o chocolate, a criança pega o chocolate para de chorar, é uma birra. Se a criança está no chão, gritando, desesperada, e você oferece um chocolate ou um brinquedo e a criança não pega, não é birra, é uma crise. Então vocês vão conseguir diferenciar no momento que é preciso de limites e correção, é necessário, quando a criança está com um problema sensorial. Porque às vezes Agora a gente vai para o próximo slide. O que causa comuns de crises de autismo? Multidão, sons e barulhos, luzes. Então, quando está com muita... A criança autista tem uma sensibilidade sensorial enorme. A professora Dai vai tratar, a gente vai passar por uma experiência de como a criança sente. Uma crise, ela é por causa de algo que está incomodando a criança e a criança não consegue dizer, não consegue falar, não consegue se expressar. Porque muitas crianças autistas não conseguem falar, têm dificuldade na comunicação. Eu tive uma experiência que eu levei meu filho, era no início que a gente tinha descoberto o autismo, a gente levou ele para ver a cantata de Natal em Curitiba. É muito conhecida. Eu imaginei que ele iria gostar. A gente estava naquela multidão, no meio da multidão. E o meu filho entrou em crise, bem no meio daquela multidão. Porque eu não tinha experiência de que em certos lugares eu não posso levar o meu filho. Porque eu ainda não tinha passado por um momento daquele. E por causa das luzes, do som alto, da multidão, meu filho entrou em crise. E uma senhora ao lado falou, ele está com birra. Só que autismo não é birra. É diferente a crise da birra. A sobrecarga sensorial era tão grande que ele não conseguia parar de chorar e gritar. E a gente mal conseguia andar de tanta gente que tinha. Agora a gente tem experiência, já sabe que esses lugares não devemos ir. Mas até a gente entender, a gente passa por situações que a gente aprende no dia a dia. Então, multidão, luzes, som alto, a falta ou a quebra da rotina, falta de compreensão. Meu filho entrava em crise na escola porque ele não conseguia ser compreendido. Ele não conseguia dizer que estava doendo a barriguinha, a cabecinha. Ele não estava conseguindo dizer que a luz estava incomodando ele. Ou, às vezes, uma roupa que foi colocada, a parte sensorial. E ele entrava em crise porque ele não conseguia se expressar o que estava incomodando. Ninguém conseguia entender. Toques e cheiros. A criança autista tem essa hipersensibilidade. E frustração e ansiedade, porque ela não consegue se expressar e ela fica nervosa. Então, tá aí por isso que a gente tem que tratar de autismo e todas as pessoas conhecer e saber como agir em cada momento.
Ó, então, como lidar com o autismo? Primeira coisa, identificar os gatilhos. Por que a criança está entrando em crise? Você vai analisar. Tem som alto? Você vai reduzir o som. Tem iluminação? Apaga as luzes, diminui as luzes. Abraços fortes. O meu filho, para se acalmar, a gente tinha que abraçar ele firmemente. E daí ele conseguia até dormir. Mas é porque você tem que conter a criança e segurar firmemente. Então, se a criança entrou em crise, a primeira coisa, abraça. Reduza o som e luzes, porque a parte sensorial é hipersensível. Massageia aqui o pescocinho, as costas da criança, o braço. Eles gostam desse toque que acalma eles. Tirem casacos, os sapatos e as meias para trazer mais calma para a criança, porque a criança autista normalmente gosta de ficar com os pezinhos descalços. Então isso vai trazer uma boa sensação para ele. E não grite, porque você gritando com a criança vai piorar a situação. Você tem que falar firme, mas com tom leve. Ó, não pode, não faz isso, tá errado. E tenta conter a criança segurando firme. Logo se acalma. Esses são os principais de como lidar, e sempre funciona. Normalmente funciona. E tem que identificar no início da crise. Quando a criança começar a hipersensibilidade, já tentar perceber o que está causando e já tomar providência o quanto antes para não piorar a situação. E eu aqui com você depois dessa palestra. Quem aqui se compromete a aplicar pelo menos uma das estratégias que aprendeu? Levanta a mão. Muito obrigada, gente. Vocês vão fazer a diferença na vida de muitas crianças. Obrigada por estar aqui hoje. E eu convido a vocês, caso vocês tenham interesse em aprender mais sobre o autismo, aqui tem o meu livro e poder ajudar outras pessoas. Muito, muito obrigada por estar aqui.